Perder o Danilo pro Botafogo é igual caiu o bunda, mano. É um absurdo. É tudo um trâmite. Vocês já conhecem como é que o Textor funciona. Então qual acaba sendo a alternativa? O Danilo vir pro Botafogo. Vende o Rios, atravessa e traz o Danilo, bicho. Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, os palmeirenses estão preocupados com a movimentação de John Textor aí no mercado. Eles sabem que a lábia de John Textor é muito boa. Convenceu o Luiz Henrique, era identificado com o Fluminense, a vir pro Botafogo. Imagina quando ele sentar pra conversar com o Danilo, meu irmão. Eu acho que é a possibilidade forte dele vir, até porque tem a projeção pra Europa. E outra coisa, o Gregory, meu irmão, pode aí receber proposta do Qatar, a gente não sabe como vai ficar isso ainda. Acho que pode acontecer muita coisa, que pode ser benéfica para o Botafogo. Vou trazer aí os palmeirenses, reações palmeirenses preocupados com essa possibilidade. Link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Agora a questão do Nottingham Forest. O Nottingham Forest tem 2 jogadores que pro Palmeiras cairia que nem uma luva. Se você consegue negociar o Rios pro Nottingham Forest, ele vai jogar Premier League, de lá ele se vira, enfim. E conseguir negociar tanto o Danilo, que há rumores que o Danilo quer sim sair do Nottingham Forest. Na verdade, o Nottingham Forest, que é mais conhecido como São Paulo inglês, ele quer se desfazer do Danilo. Assim, o Danilo é um moleque muito promissor, que depois da lesão eu não sei o que aconteceu. Realmente eu não acompanho o Nottingham Forest, não sei se ele ainda é o mesmo jogador, mas é uma excelente opção para a saída do Rios. Se você perde o Rios e já consegue trazer na bagagem Danilo e bem conversadinho o Carlos Miguel, que é o goleiro, você resolve seu problema, irmão. Você deixa o Rios, já resolve seu problema e talvez ainda volta com cascalho. De novo, se nós tivéssemos dirigentes competentes. Como não é o caso, meu amigo, como não é o caso, eu acho que dificilmente o Rios vai para o Nottingham Forest. O Danilo tá, assim, já se declarou falando que no Brasil quer jogar pelo Palmeiras, mas os caras vão esperar o Botafogo levar o Danilo e a gente ficar com o calçolão na mão, dependendo de evangelista. É isso que vai acontecer. Vamos perder o Danilo. Ah, eu sei, o Danilo é primeiro volante, o Rios é segundo. Mas o Danilo tem qualidade de bola no pé que dá pra muito bem jogar com o Aníbal, com o Martínez. Ele pode muito bem fazer um segundo volante. O moleque tem qualidade. A gente viu o Danilo jogar, irmão. Danilo não é estranho, cara. Ele já é de casa. Perder o Danilo pro Botafogo é igual cair o cu da bunda, mano. É um absurdo. Esses incompetentes de merda vão fazer isso. Vão conseguir fazer essa merda. Infelizmente. E já prepara, mano. O Rios vai sair. Agora, depois, não sei. Ele vai sair nos próximos dias. A questão é quem vai pagar os 30 milhões e vai levar o cara. Que não seja da Rússia. Mas aí é o seguinte. O Palmeiras vai esperar vender. Vai esperar pingar pra resolver o seu problema. Que vai ficar sem o Rios. É isso? Cara, a face da incompetência veste verde, irmão. O Palmeiras tinha, né, que correr para buscar o Danilo, para repatriar o Danilo, já que o Danilo é nossa cria da base, e o Danilo, para mim o Danilo joga muita bola. E aí tem todo um contexto de que o Rios pode deixar o Palmeiras. E aí eu falei, se o Rios deixar o Palmeiras, vocês trariam o Danilo de volta, inclusive até sugeri com o dinheiro, né, que o Palmeiras receberia pelo Rios, se valia o investimento no Danilo. E boa parte dos comentários, eu dei uma lida meio por cima, mas boa parte dos comentários concordando que sim, que se o Palmeiras vender o Rios, compensaria muito trazer o Danilo. Só que já tinha vinculado essa informação aí, né? Só que não era nenhuma uma fonte confiável. Agora gente. O GE trouxe a informação aí, tem pouquinho tempo, de que o Botafogo poderia estar tentando trazer o Danilo, tá? A empresa do John Textor negocia a contratação do Danilo, que pode ir para o Botafogo, mas ainda não está convencido, tá? Como eu falei, a empresa aí do Textor quer colocar o jogador no Lyon, mas o clube francês carrega limitações impostas pela Liga 1 para contratar. Se não for possível a transferência direta, uma possibilidade seria colocá-lo. Olha o Botafogo salvando o Lyon de novo aí.
no glorioso até o Lyon. Até que o Lyon, né, no caso, volte a se regularizar. E o problema é que o Danilo não está convencido de jogar no Botafogo, porque ele foi revelado pelo Palmeiras e tal, ele tem um carinho muito grande aí pelo Palmeiras, tá? O staff do jogador via com bons olhos a ida para o Lyon, mas não tem a mesma opinião em relação ao Botafogo. Haverá uma nova rodada de negociação para tentar convencer o atleta. A diretoria do Botafogo ainda não entrou diretamente na negociação. A prioridade é tentar encaixar Danilo na realidade financeira do Lyon, tá? Mas, gente, é tudo um trâmite. É tudo um trâmite. Vocês já conhecem como é que o Textor funciona e as empresas de Textor também. Então pode acontecer porventura aí, né, deles conseguirem essa negociação e o Danilo acabar sendo jogador do Botafogo, que pro Palmeiras seria péssimo, até porque o Botafogo compete com o Palmeiras aqui, né? Perderíamos uma cria, um jogador importantíssimo que fez a diferença no Palmeiras quando estava aqui. Foi vendido recentemente e pode voltar para o Brasil e não para o Palmeiras, e sim para o Botafogo. Então, para mim, seria um tiro no pé se isso acontecesse, cara, porque... A situação toda pintou a questão do Danilo. O Danilo, depois da lesão, ele acaba perdendo espaço agora no Nottingham Forest, mais um que acaba perdendo espaço no futebol inglês. A empresa do Textor, a situação, a informação para o pessoal é essa, tá? A empresa do Textor quer contratar o Danilo, a princípio para o Lyon. Só que o Lyon tem problemas financeiros lá e não pode pagar. Então qual acaba sendo a alternativa? O Danilo vir para o Botafogo. Mas a informação que circula, Nery, é que o Danilo não quer ir por Botafogo em respeito ao Palmeiras. E aí eu jogo agora que eu joguei as informações, aí eu devolvo para você, André Nery. Vende o Rios, atravessa e traz o Danilo, bicho. Eu ia atrás do Danilo, sim, e o Danilo já falou, não, se for para voltar pro Brasil é pro Palmeiras, se não, deixa quieto. A gente estava falando da volta, por exemplo, do Danilo. Cara, eu sei que não é o que vai estar aqui que vai ser o que a gente pagaria no cara, mas eu tô vendo o valor de mercado dele aqui atual, cara, é 28 milhões de euros, cara. 28 milhões de euros. Primeiro que assim, eu tenho certeza absoluta que o Botafogo não ia pagar tudo isso no cara. Olha lá, hein? Por que o Palmeiras não faz isso? Por que o Palmeiras não aproveita a oportunidade e atravessa o Botafogo e traz o Danilo? É tão difícil? Não é possível que seja tão difícil. A gente tá falando aí, ó, essas questões da reposição. Isso aqui eu gravei ontem, tá vendo? Quando começa assim, pessoal, ou o Danilo vai ser colocado num degrau abaixo, e aí tem alguns na Europa abaixo do Nottingham Forest, ou realmente a volta dele é algo palpável, mano. Palpável, tá? Isso daqui começou ontem, né, a ser vinculado. O Danilo aceitaria voltar ao futebol brasileiro. O volante ex-Palmeiras perdeu espaço no Nottingham Forest depois de sofrer a lesão e está na lista dos negociáveis, ou seja, foi listado no mercado, né? O time inglês quer algo em torno de 25 milhões. Você tá entendendo? Onde o Palmeiras tá batendo o pé. Se a gente perde hoje o Rios e vem o Danilo, ó, vamos colocar os acréscimos que a gente teria. E as dúvidas, tá? Acréscimos e dúvidas. Então, Danilo, valor de mercado, e Rios, valor de mercado. Então, a gente tem alguns acréscimos e algumas dúvidas, certo? O Rios, no mercado, ele tá valendo 16 milhões, porém, pelo contrato longo, o Palmeiras consegue puxar o dobro quase. Então, não vai puxar 31, mas pode puxar 26, 27, talvez os 30, ou 25 e metas, ou 28 e metas, não sei. E o Danilo, ele vem num valor fixado de 28. Vocês estão entendendo onde é a brincadeira? O Palmeiras venderia o Rios, que tem 25, traria um volante de 24, esse é natural de 2001, esse nasceu em 2000. É a diferença de um ano. Só que em valor de mercado, o Palmeiras sai do Richard Rios de 16 milhões, tá? Então aqui na nossa lista de jogadores valorizados, ele soma nesses 204 milhões. O Palmeiras perde o Rios, perde o Estevão, vindo o Danilo, sobe o valor de mercado. Porque o Danilo não chega aqui e vai cair o valor de mercado. Pelo menos por um ano ele vai ficar entre 28, 25, 24, a depender da performance dele. A gente vai ter um jogador ativo aqui com valor de mercado perto dos 30 milhões.
Mas isso não é exclusivo do Palmeiras. No ano passado, o Almada já jogou aqui com o valor de mercado bem alto para nossa realidade. Então, ó, 25, você vê que ele teve uma queda, ele custava 27 quando ele jogava pelo Botafogo, e aqui que entra o principal do meu vídeo, tá? E aí o Luiz Henrique, opa, acho que escrevi errado, mas vai corrigir aí. Vai corrigir. O Luiz Henrique também. Então o que a Leila deve ter visto? Pera aí, o Botafogo tá com um jogador de 22, um jogador de 27. Vocês entenderam onde o Palmeiras ele começou a contratar absurdamente? Começou a botar dinheiro, porque a Leila falava, sou a favor do fair play, mas a Leila foi lá e gastou já 500 milhões. Então assim, essas questões, elas têm que ser citadas aqui no vídeo. Porque o Palmeiras tem a possibilidade de repatriar o Danilo, ela é real. Ela é real, tá? Então não é, é videozinho. Não, ela é real, ela existe. Ela existe. No começo do ano a gente estava buscando um jogador de 20 milhões de euros. E não sabia que ia vender um perto dos 30. Não sabia que ia vender um zagueiro pelo que vendeu. A gente não sabia. Hoje a gente vendeu um zagueiro pro City. Estamos colocando mais um jogador na Europa. E a gente pode trazer o Danilo. E as pessoas vão achar absurdo. Vai falar, caramba, aí já vão ser X milhões investidos no mercado, né? Vai pular isso para 600 e poucos milhões. Quase 700. Só que o Palmeiras está vendendo. Enquanto o Palmeiras estiver vendendo, ele pode comprar. Enquanto o Textor estiver vendendo para o Zenit, trazendo do Zenit, vendendo que não seja para o Lyon, o Textor pode comprar. Pelo menos no meu ponto de vista. Quando a gente falar que o fair play financeiro visa o equilíbrio X, Y e Z, a partir de agora o teto do Brasil é esse. O teto de jogadores no valor de mercado é esse, que eu acho que não tem que ter teto. Se a gente tiver dinheiro para buscar um jogador de 45 milhões daqui a 2, 3 anos, tem que deixar buscar. Isso vai fazer com que a nossa liga valorize, porque uma coisa que as pessoas esquecem... Deixa eu colocar aqui no Gregory que fica mais fácil para mostrar para vocês. As pessoas esquecem que o Brasil como liga também tem o seu valor de mercado. Quando esses jogadores fecham aqui, é que a gente não tem a liga. A nossa liga cresce valor de mercado, porque você tem uma série de jogadores valorizados no mercado, entendeu? Então é isso, rapaziada. O que vocês acham aí de Danilo vindo aí para o Botafogo? Pelo que eles falam, eles não querem que isso aconteça. Então deve ser um jogador muito promissor, né? Eu acho que o John Textor vai fazer um esforço, principalmente se acabar perdendo aí o Gregory. A gente vai ficar com uma lacuna importantíssima na volância. Diga aí a sua opinião, o que você acha. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.